Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Lar dos Contos e vamos para mais uma parte da história da Lariete e do Duque. Mas antes, já deixa o seu gostei para apoiar o canal, hypa muito o vídeo aí e não se esquece de se inscrever também, galera. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, você não vai estar perdendo nada, só ganhando. Então a Lariete descobriu que foi enganada pelo Dor esse tempo todo. Ele diz que sempre foi apaixonado por ela desde o início e por isso fez todas essas coisas, né? Por motivos egoístas para ficar com ela para ele. Ela se sente mal em pensar que toda a amizade deles não passou de coisa falsa, de momentos falsos. Mas ela não consegue simplesmente sentir raiva dele, porque apesar de tudo, ele a ajudou e a salvou várias dele. Inclusive nessa conversa também fica claro que foi ele que curou ela da doença terminal. E nesse momento, tudo que ela consegue sentir é desapontamento, então ela se despede dele, dizendo adeus e desejando tudo de bom, que ele tenha uma vida feliz, porque apesar de tudo, ele ajudou muito ela. Ele tenta segurar a roupa dela, pedindo para que ela não vá, mas ela não cede ao pedido dele. Então ele diz assim, então vai, mas foge, tá? Corre muito, porque se eu te pegar não vai prestar. Então ela sai nas pressas, correndo e acaba deixando a sua mala para trás. Mas ao menos ela tem sua carteira consigo. Agora ela tem um grande impasse, né? Ela não pode mais ficar em Uidaia esperando pelo Duque. Como ela pensa que a carta que ela mandou lá de Putihan chegou pro Duque, então provavelmente ele vai saber que se ela não está ali em Uidaia, provavelmente ela deve ter ido pro seu destino final, que é o deserto. Só que nessa história tem um grande problema, que ele não recebeu essa carta. Ai, mas nessa história parece que nada dá certo, né? Tudo é desencontro e mal e falta de comunicação. Ai, que ódio. O homem chega lá em Uidaia e não encontra a Lariete lá, mas encontra a bagagem dela lá, parada no meio da rua, tipo, ninguém roubou. Esse tempo todo ela sendo assaltada por Deus e o mundo, e aí simplesmente ela deixa a mala no meio da rua e ninguém rouba. Se a gente for parar pra pensar, a Lariete tem um histórico bem grande de ser assaltada, né? E justamente quando ela deixa a bolsa dela no meio da rua lá, à mercê de qualquer um, ninguém pega. Esse roteiro é bem conveniente, né? Ele abre a mala e dentro da mala tem roupas? Não, só tem um bando de bugiganga, de tralha e o diário dela. Eu fico pensando, gente, cadê as roupas? Ela troca de roupa? Porque dá pra ver que ela troca de roupa. Cadê as roupas? Inclusive, se eu não tô muito enganada, porque minha mente pode me enganar agora, mas uns vídeos atrás, ela tava arrumando as malas e tinha roupa. Então, cadê a roupa? É o grande mistério desse manhwa, é onde está a roupa de Lariete. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Ele pega o diário e lê. E nesse diário ele descobre que ela tem apenas, quer dizer, tinha, né? Mas ele acha que tem apenas 3 meses de vida. Então, ele pensa que talvez esse tenha sido o motivo dela ter o deixado, dela ter fugido. Muda de cena e a gente vê o que? A Lariete deitada numa cama lá, desacordada. E tem um cara ruivo olhando pra ela, curioso sobre a mesma. Se eu não me engano, esse cara aí é o homem do festival, hein? Uma breve pausa para pedir para vocês serem membros aqui do canal. Se você tiver um dinheirinho extra e quiser ajudar o canal sendo membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos e outros benefícios que é só você olhar aqui na descrição. Como que a Lariete foi parar desmaiada ali? Então a gente volta algumas horas antes e vê ela andando pelo deserto, tentando chegar lá em Astar. Ela estava com fome, com sede e cansada num deserto, então ela não aguentou e desmaiou. Só que quando ela desmaiou, já tinham umas pessoas se aproximando, montada numas alpacas. Ela acaba tendo um pesadelo enquanto está desacordada, onde ela vê as amigas dela, o Dor chamando ela de egoísta, o Duque falando que não pode mais confiar nela porque ela quebrou a confiança que eles tinham. Até a família dela aparece falando que ela é uma inútil, que ela deveria ir de arrasto. Mas graças a Deus ela acorda. E quando ela acorda, ela até toma um choque. Ela se depara com o Ruivo que tava olhando pra ela bem de pertinho. Logo eles acabam se reconhecendo lá do festival e se apresentam formalmente. Ele diz que o nome dele é Ahmed. Então ele comunica pra ela que eles estão em Astar e que ela não poderá sair daquela cidade tão cedo, porque eles estão no mês do vento. E nesse mês é muito perigoso fora dos muros da cidade, porque lá no deserto tá tendo tempestades de areia muito perigosas.
Ele diz pra ela que ela teve muita sorte dos cavaleiros dele terem a encontrado ali, né? Então ela agradece a ajuda e ele comunica pra ela que durante essa temporada do vento acontece um festival. E já que ela tá ali presa na cidade durante esse tempo, ela pode ficar e aproveitar o festival. A Lariete pergunta pra ele se eles são capazes de encontrar no deserto um homem de cabelos pretos e olhos azuis. Aí ele se lembra logo, né, do Duque, porque eles se encontraram lá no festival. E o Ahmed fica boladão, porque ele percebe que eles dois, né, ela e o cara moreno do festival ainda estão namorando. Então ele não tem chance, não tem, nunca teve e nunca terá. Lariete fala então que ela precisa entrar em contato com algumas pessoas da capital e pergunta pro Ahmed se ela pode falar com o líder daquele lugar ali, né, de Asta. Então ele revela que ele que é o Lorde e Rei daquele lugar. Ela fica só aquele meme do passada, chocada. E ele diz pra ela que pode tentar sim entrar em contato com a capital, contanto que ela dance uma dança com ele no festival. Ah, isso não vai prestar. Enquanto isso, o Duque chega no deserto. Os cavaleiros dele tentam impedir ele de entrar, fala que é muito perigoso, tá na temporada do vento. Além de ter grandes tempestades nesse deserto durante essa temporada, também tem muitos monstros. Mas o Duque ele não vai desistir porque ele quer se encontrar com a Lariete de qualquer forma. Aqui tem coragem. Agora que ele sabe que Lariete só tem 3 meses de vida, nada mais importa. Ele diz que nada vai tirar ela dele, nem mesmo a morte. Uhul! Ele pretende usar tudo o que tiver ao seu alcance, todo o seu poder para poder salvá-la, pois ela não pertence a nenhum lugar a não ser com ele. Lariete já está de pé e o Ahmed leva ela para ver as alpacas. Ele explica para ela que elas são muito rápidas no deserto e que também não tem medo de monstros. De repente, um maluco chega correndo, né? Provavelmente é um dos empregados ali do Ahmed. E ele fala que tem um moreno acabando com tudo no deserto usando uma espada super forte. Lariete logo saca que se trata do Duque, então ela vai, pula em cima de uma das alpacas e sai correndo disparada. E ela grita assim: abra os portões, porque se não abrir, eu vou destruir. E a bicha tá doida, ela ia passar por cima do portão. O Ahmed, vendo essa situação toda, vê como a Lariete é muito legal. E mais uma vez ele pensa que é uma pena que ele não pode cortejá-la, né? Porque ela já tem um namorado. Lariete sai disparada pelo deserto e ela vai usando os poderes dela para poder ali se manter, né, no caminho. O Duque está esgotado fisicamente, ele tenta manter o foco, mas o corpo dele já está pedindo arrego. Quando de repente uma criatura gigantesca aparece diante dele e, pelo que parece, é o seu fim. Mas Lariete chega bem na hora e abre e o bicho embanda. O Duque fica: que é isso? É um sonho? Mas rapidamente Lariete desce da alpaca. É muito engraçado que ela chega montada numa alpaca, né? Enfim, eles se abraçam e dizem um pro outro o quanto sentiram falta um do outro. E elas também falam que nunca mais vão se separar. A Lariete percebe que o Duque já tá bem debilitado e talvez ela não tenha mana suficiente para tirar os dois do deserto. O Duque vê que ela tá machucada e fala que ela deve ir sem ele mesmo para se tratar logo. Mas ela não tá nem um pouco disposta a deixá-lo ali sozinho. Então, para se protegerem da tempestade de areia, eles se encobrem com o capuz do Duque, né? A capa do que o Duque estava usando. Lariete pensa em como é engraçado o fato de que alguns dias atrás ela não estava se importando com a sua vida. Mas agora, naquele momento, ela estava desesperada para poder continuar vivendo. Enfim, os dois estão ali abraçados no meio do deserto, toda aquela cena melodramática, quando de repente o Ahmed chega. Ele fala assim: nossa, isso foi muito dramático, mas já que o reencontro apaixonado já aconteceu, é hora de ir embora. Na mesma da hora, o Duque se lembra de que aquele cara é o homem mascarado lá do festival que deu em cima da Lariete. Um tempo depois nós vemos o Ahmed falando com a Lariete. Ele fala pra ela que foi muita loucura o que ela e o Duque fizeram, e eles tiveram muita sorte de terem sido encontrados e resgatados. Fala também que se o Duque tivesse ido de arrasto, ele teria grandes problemas com a capital, porque como é que ele ia explicar um nobre morrendo lá na cidade dele? Lariete então se desculpa por qualquer inconveniente e agradece muito por ele ter ajudado eles. Então ele diz que falou aquilo apenas como líder, mas que agora, falando como amigo, ele queria avisar ela que o Duque já estava acordado e que ela poderia ir lá continuar com sua performance de melodrama. Ela fica embasbacada, meio sem entender, mas agradece e sai. Quando ele fica sozinho, ele pensa que o que ele está fazendo é o certo, afinal ele não pode se meter entre os dois. O Doha tá precisando tomar umas aulinhas com o Ahmed.
Ele claramente tá afim da Lariete, ele super pegaria ela, mas ele tá vendo que ela é comprometida e tá respeitando, né, ela. A Lariete chegou pra ver o Duque, que está na cama descansando. Ela fala que o médico disse que ele precisa descansar muito porque ele se esforçou demais além da conta. Mas ele fala, eu tô bem e tal. Então ela começa a se desculpar pela carta que ela deixou pra ele, por ter machucado ele e por ter trazido apenas problemas. O Duque não deixa nem ela terminar de falar, não deixa ela falar mais nada e a puxa para um beijo. Finalmente os refrescos, né, galerinha? Você sabia que eu tenho um canal de games? Se você quiser me acompanhar jogando alguns jogos bem legais, é só você acessar o link na descrição e se inscrever lá. Ele diz pra ela que nada mais importa, porque o que importa agora é que ela está ali com ele e ainda por cima olhando com aquele olhar de afeição que ele tanto ama. Então ele pede por favor pra ela nunca mais abandonar ele e ela diz que não vai fazer mais isso. Ela diz que o ama muito e que vai ficar do lado dele pra sempre. Depois o abraça forte. E depois, né, galera? É naipe. Apesar deles já terem decidido seguir em frente com esse assunto, Lariete ainda quer pedir desculpas por tudo que ela fez, né? Pela carta, por tê-lo feito se sentir mal. Ela diz pra ele que também aprendeu uma lição porque ela sofreu muito com as decisões que ela tomou. Ela diz que sentiu muito a falta dele e que descobriu que não consegue e não sabe viver sem amá-lo. De repente, pela janela, eles veem os focos de artifício no céu. Lariete então se lembra de que está acontecendo o festival ali do deserto que o Ahmed falou. Ela comenta como os fogos são bonitos e de como ela é grata de poder estar ali assistindo esses fogos juntos do amor dela, né, o Duque. E ele fala que se sente da mesma forma. Lariete acaba comentando de como ela é grata também por ter escrito aquela carta que ela escreveu lá em Putihan para ajudar o Duque, né, a encontrá-la. Aí o Duque fez assim, que carta? Que eu não recebi carta nenhuma. Aí ela explica a ele que escreveu uma carta falando que estava esperando por ele em Putihan e que se ele chegasse lá e não encontrasse ela, ela ia estar em Udaia. Se não tivesse em Udaia, ia estar em Astar. Mas enfim, ela descobre que o Duque nunca recebeu essa carta e ela pergunta então como é que ele descobriu que ela ia estar ali naquele lugar. Então ele diz que foi porque as coisas que ela tinha comprado antes de sumir indicava que ela iria fazer uma viagem pro deserto. Ela fica passada que ele investigou tudo que ela havia feito antes de sumir e pergunta pra ele se ele fez isso e ele admite sem vergonha alguma. Ela diz, você realmente deve estar muito apaixonado, né? Porque fazer um negócio desse. E ele admite, ele fala, tô mesmo. Movi céus e terras para poder te encontrar, filha. Então ela fala que o ama e ele diz que a ama também. Gente, esses capítulos tá o puro açúcar, né? Ela aproveita, né, para deixar tudo em pratos limpos e fala também que ela esteve com uma doença terminal. Ele fala para ela que já sabe, né, porque ele leu o diário, mas ela logo avisa ele também que ela já foi curada pelo Doha. Ele fica super feliz em saber que ela já tá completamente curada e eles se abraçam. Nesse abraço, ela promete para ele que a partir daquele momento ela vai ser sempre completamente honesta com ele, assim como ele é sempre completamente honesto com ela. Depois, Lin, o que acontece? O resto é história, galera. O resto é história. No dia seguinte, o Duque se encontra com o Lorde de Arsa, né, o Ahmed, e agradece por tudo que ele fez. O Lorde avisa que já conseguiu contatar o pessoal da capital e que eles vão mandar uma escolta para acompanhar o Duque para casa assim que o mês do vento acabar. Lariete vê aqueles dois homens gostosos, quer dizer, gentis e cavaleiros. A coitada não sabe nem pra qual peitoral olhar, gente. Ai, que sentimento ruim. Inveja. Do nada, o Duque e o Lorde começam a conversar sobre tijolos. Enquanto isso, Lariete, né, como eu falei pra vocês, tem fogo no rabo. Ela fica já pensando que precisa encontrar um emprego. Mano, por quê? Mulher, seu marido é rico. Aposto que ela vai se meter em alguma roubada. Mas ela devia simplesmente chegar assim, olha, você pediu um emprego ao Duque, né? Ali, trabalhar para as coisas dele ali, sei lá, do ducado. Enfim, ela é tirada dos seus pensamentos pelo Duque se ajoelhando aos pés dela e perguntando se ela quer ir com ele para o festival. Então, pessoinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido bastante. Se vocês gostaram, não se esquece, tá? De deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ser notificada assim que eu lançar a próxima parte desse manhwa que está acabando com a minha cabeça.